visita para ele, tem cozinha para ela. Cozinhas é 29,90. Tem colete para ela a partir de 29,90.
Chora, mas se for pra chorar, chora quando for. Wow, Aliu. Aliu. Aliu ơi. Mostrar producto, vai que alguém queira. Ele é bunda mole. Vai que alguém pague, vai. Eu troquei na São Paulo.
Tudo na frente, tá certo? Logo.
Blusa feminina 20, novembro. Camiseta feminina 25 reais. Novembro, relação de calça feminina 30 reais. Estrelinha da sorte, vamos aproveitar, R$10 a carteirinha. Aí. Ô, Bibi, qualquer coisa chama lá, mano. Ele vai te chamar assim. Sim, por causa do...
Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vocês vêm da onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, passeando por aqui. Primeira vez na cidade? Vou pedir para vocês só deixarem o nome, só o nome e a cidade. Não tem nenhum perdido por aqui. Só se tu achar aí. Pode subir? Pode ficar bem à vontade. Aonde eu for, eu tenho que levar. Gostaria de ouvir um pouco? Pois é, então, a casa ela é centenária, né? Hoje ela está com 142 anos, vai fazer no final do ano. É uma casa mesmo, então não é uma réplica. A gente tem marca da imigração italiana aqui em Caxias em 1875. Então, 4 anos depois, vieram os construtores dessa casa, a família Lucchesi, que vem da região norte da Itália, região do Vêneto. E aí vem para cá e decide então construir a casa de pedra, justamente porque aqui é abundante essas pedras de basalto, né? Pedras basálticas que vocês repararam, né? Então aqui no sul tem muita pedra. Vocês veem, eu não sei se vocês notaram, aqueles muros longos que se perdem, né? Então é a mesma pedra de basalto. E aí eles trazem para cá a técnica de construção, né? Que é esse encaixe das pedras, que também se chama taipa. Assim como a taipa que no nordeste do Brasil, no norte, tem a taipa com bambu e barro, né? Que era juntado. Só que aqui, como é que eles fazem? Então, com os encaixes das pedras, e aí o rejunte, que é com barro e banho de porco. Aí eles fazem uma liga, né? Mas só para vedar as paredes, né? Para não deixar a chuva ou o vento passar, né? Então, diferentemente da outra com barro, que é para sustentação. Aqui a sustentação é só pelos encaixes das pedras. Já que vocês reparam, né? Tem meio metro de largura as paredes, então só os encaixes já dá sustentação. E aí os Lucchesi, eles demoram cerca de 10 anos na construção dessa casa, né? Então, porque eles demoram pela própria construção, mas eles constroem aos poucos, né? Primeiro esse pedaço, com os quartos aqui, e daí depois o outro. Vocês até notam que as pedras são de outras cores, né? A parte de lá e as cores daqui. Principalmente por fora, né? Que dá para observar. Aí a família Lucchesi vende para a família Brunetta toda a propriedade, que tinha 12 hectares na época, então era bem maior do que aqui. E aí eles vendem para a família Brunetta, que vem da mesma região do Vêneto, da norte da Itália, vem para cá. E aí eles aproveitam também que a cidade começa a se expandir em 1913, até a eletricidade vem nessa época. E aí eles instalam aqui um açougue, transformam num negócio aqui a casa de pedra. Aí principalmente açougue de porcos. Aí eles abatiam os porcos lá na cozinha e vendiam a carne aqui embaixo na sala. Por isso do detalhe do reboco, que vocês notam que só tem nessa parte aqui, porque eles rebocaram para deixar mais bonitinho, né, na hora da venda, né, deixar mais de negócio mesmo. E lá deixaram bruto. Aí os Brunetta foram ganhando mais condições, até a cidade foi crescendo, ficou mais fácil de construir um casarão de 3 andares bem aqui na frente. Bem aqui dá para ter a noção. Ele ficava bem em cima do parreirão, esse casarão. Então ele ficava mais para frente aqui,
pegavam toda essa região do Parreiral mesmo. Até o poço ficava dentro do casarão. Ficava mais fácil também para pegar a água do poço do que ao invés de ir lá no rio. Então ficava mais fácil, principalmente no inverno, né? Não precisava sair lá fora, enfrentar a chuva, enfim. E aí tem esse detalhe dessa estrutura, que aqui tinha então uma passarela, uma ponte que conectava aos andares de cima do casarão. E fica a pergunta, por que eles fizeram uma ponte, né? Uma passarela conectando duas casas? Tem esse detalhe que para subir aqui, a primeira família, a família Lucchesi, só tinha aquelas escadas que encostavam na parede, né? Escada simples, móvel. A segunda família fez essa passarela e fechou aqui. O único acesso era por lá. Eles tinham no térreo do casarão um armazém. E aí, para conseguir as coisas, não é que nem hoje que a gente tem facilidade. Tem loja, tem distribuidora na própria cidade, tem farmácia, mercado. Antigamente, quem que trazia as coisas? Que eram os caminhoneiros de hoje, os tropeiros, né? Os tropeiros que eram viajantes daquela época. E a viagem, bom, era cavalo, demorava dias. Eles tinham que pousar nos lugares. E aqui, eles aproveitaram que eles construíram um casarão e moravam lá. E aqui ficou uma pequena pousada, essa parte do quarto. Aí eles subiam por lá, vinham pra cá, pousavam aqui. Já dormiam separados das famílias, já que são pessoas estranhas, e não atrapalhavam os negócios que ocorriam aqui embaixo. Então por isso que eles fizeram essa ponte aqui, para atravessar de uma casa para outra. E aí eles foram tocando esse negócio. Até 1945, 46, eles vão ter que fechar o açougue por questões sanitárias. Imagine já naquela época, né? Já tem questões sanitárias, eles têm que fechar o açougue. Por outros motivos pessoais da família, eles vão vender a propriedade e vão seguir outro caminho. E aí eles vão vender para a última família, a família Tomazoni. Aí os Tomazoni nessa época, em 46, já são descendentes italianos, não são mais italianos puros, né? E aí eles vão fazer o seguinte, vão continuar com o armazém lá, e aqui eles vão alugar a casa de pedra. Daí vai passar por aqui uma imensidade de outros negócios, vai passar selaria, sapataria, incubadora de ovos, depósito de banana, restaurante, barbearia, até uma pequena escola passou por aqui. Então passou muita coisa, sempre foi um ponto de comércio aqui, principalmente, né, durante a história da casa. E isso, então, fechando a história, entra a prefeitura, né, na jogada, em 1974. Prestes a comemorar o centenário da imigração em 75, eles adquirem a casa para homenagear essa história dos imigrantes italianos. Naquela época estavam acabando as casas de pedra, né, na região, e até hoje é a única que a gente tem no perímetro urbano de Caxias do Sul. Então, eles encontram as duas casas um pouco deterioradas até. Então eles decidem, bom, vamos demolir a outra casa, que era uma casa de madeira, e vamos manter, reformar essa que era o objetivo, a casa de pedra. E aí eles demolem lá e utilizam peças do casarão para reformar a casa de pedra. Aí que entra, por exemplo, lá o piso da cozinha, que são de tijolos do primeiro andar do térreo, ali do casarão, e as portas, janelas, telhado, novo. Aqui o quarto foi a parte mais reformada da casa. Vocês até podem ver o madeiramento novo, essa faixa, fileira de pedras novas, né? O piso aqui também, ele é novo, mas mantendo os aspectos originais, né? Então muita coisa se reformou. E daí eles inauguram em 75 o Museu Casa de Pedra. Aí que tem um detalhe que é importante, que nessa inauguração só tinha a casa de pedra, então não tinham os objetos. Os objetos foram adquiridos posteriormente. Passou uma última reforma mesmo em 2001, os aspectos de hoje. E aí eles adquirem os objetos por meio de doações. Então também tem muita história, né? Tem história de outras famílias. Por isso até muda, a partir de 2001, para Museu Ambiência Casa de Pedra o nome. Justamente por retratar, né, esses ambientes de casa de pedra. E aí basicamente essa história.